Pessoal, bem-vindo de volta à última parte da aula 1, né? Então, vocês assistiram o vídeo, a chave para o sucesso, determinação, refletiram sobre a pergunta, como melhorar o nível de determinação em época de crise, postaram a reflexão de vocês no Moodle para discussão. Ok? Então, a gente falou sobre o que é liderança, falou sobre os processos críticos de estabelecer direção, realizar objetivos, sustentar comprometimento e responder a mudanças. Agora nós vamos falar sobre como nós podemos fazer isso, as diferenças de como se pode fazer isso em uma liderança convencional e em uma prática de liderança. O que a gente chama de prática de liderança? Prática de liderança é uma liderança em que se trabalha em conjunto com os outros colaboradores, se trabalha em conjunto com a sua equipe. Ela não é uma liderança imposta, ela é uma liderança muitas vezes ganha, muitas vezes se ganha essa liderança, muitas vezes ela é desenvolvida pela própria pessoa dentro da equipe e ela não é hierárquica ou individual. Enfim, vamos lá. Liderança convencional. A liderança convencional é vitalícia. Uma vez adquirida, não se perde, quer dizer, você não sai daquele cargo de chefe na organização, né? Ela tem um papel solitário, torna um líder, tornaria uma liderança, mais de um líder tornaria uma liderança fraca, ou seja, mais de um chefe, quem irá seguir, né? Então, o líder convencional, ele é individual. Ele é um líder controlador, o papel do subordinado é seguir ordens, é o que a gente estava falando nos vídeos anteriores. Os líderes, eles, né, dessa liderança convencional, eles são controladores. A equipe, ela segue as ordens do líder, não existe espaço para discussão. E é imparcial, ele deve tomar decisões difíceis pelo bem da empresa. Então, se existe a necessidade de tomar uma decisão que vá prejudicar, mesmo que seja necessário, o líder vai ter que tomar e ser imparcial. Enfim, essa é a liderança, o modelo de liderança convencional que se pratica aí para atingir aqueles objetivos da liderança, né? Aqueles objetivos que nós vimos anteriormente. A prática de liderança já é diferente. A prática de liderança ela é concomitante. Líderes trabalham juntos e distribuem poder entre eles. Então, ela não é uma liderança solitária e existe a distribuição de poder entre os líderes e existe o respeito dessa distribuição de poder. Os líderes, eles respeitam e distribuem o poder, eles distribuem o poder de decisão entre os colaboradores, entre eles, porque eles acreditam no trabalho e existe espaço e comprometimento o suficiente, determinação suficiente para acreditar no trabalho, porque muitas vezes a gente fala em que é importante acreditar no trabalho da sua equipe, que não se acredita no trabalho, que não se dá liberdade, enfim, existem N reclamações. Os meus líderes, meu chefe é muito autocrático, ele não me dá liberdade, não sei o quê. Aí a primeira vez que o líder resolve dar uma liberdade, existe insegurança, existe insatisfação, existe descomprometimento, falta de determinação, ele sente tudo isso na equipe dele, a equipe dele comete erros, às vezes erros bobos que não precisava ter cometido por falta de comprometimento, e aí é nesse mesmo momento em que o líder retorna à sua posição autocrática e retira toda a tomada de decisão. Então, assim, a confiança ela é muito importante e ela tem que ser ganha. E existe a necessidade de comprometimento. A prática de liderança ela é coletiva, responsabilidade coletiva na tomada de decisão, mais um indicador de comprometimento. Não é só uma pessoa, não é um papel solitário, como a gente fala ali, né? É uma responsabilidade coletiva. Colaborativa, todos podem contribuir para os objetivos. Não existe esse negócio de que eu vou ficar no meu quadrado. Então, se existe trabalho para ser feito em outra área, que às vezes não é diretamente a área daquela equipe, a área daquela pessoa, mas ela vai colaborar, ela vai ajudar. Isso é muito importante. Eu já trabalhei com muita gente em muito lugar
que existe a situação de colaborativo que as pessoas não levam, que as pessoas não fazem corretamente a questão colaborativa. A questão colaborativa, ela tem que tomar muito cuidado, porque você não pode sair do seu foco. Você tem que colaborar, mas você não pode sair do seu foco. Então, se o seu foco é liderar a equipe A, fazer um trabalho com a equipe A, e a equipe B precisa de ajuda, você não pode absorver todas as funções também da equipe B, porque senão você vai acabar deixando de lado a equipe A. E eu vejo muita gente que faz isso e também daí o que acontece? Começa a absorver muitos papéis dentro da organização e no final não está fazendo o seu papel principal e também não está colaborando o suficiente que poderia colaborar nas outras equipes, porque absorve muito papel. Então, assim, quando se assume uma posição de liderança colaborativa, nunca se deve perder o foco. O foco ele é muito importante. O foco é o que mantém a organização rodando, é o que mantém os sistemas trabalhando juntos. Lembra que nós falamos que sistemas complexos devem trabalhar juntos, devem trabalhar com o mesmo foco, com a mesma direção. Então, não se pode se perder no meio do caminho. É importante cada um fazer bem a sua parte. E ela é compassiva, respeito à dignidade das pessoas. Líderes se adaptam e aprendem as necessidades da comunidade. Aqui eu não estou falando de uma organização que tem que dar lucro virar uma ONG, tá? Aqui eu estou falando em que existem realmente situações em que é necessário se tomar decisões mais bruscas, porém existem maneiras e maneiras, existem jeitos de se fazer isso e sempre existem também soluções. Então, uma liderança compassiva, ela não é vista, ela não pode ser vista como um líder que tem que tomar a decisão difícil e tem que ser duro. Não. É óbvio que se você precisar fazer uma redução no quadro, é óbvio que se você precisar tomar uma decisão de fechar uma fábrica, é necessário, precisa. Porém, também não pode ser sem antes esgotar todas as possibilidades, todas as alternativas. Uma prática de liderança, ela é um modelo mútuo que transforma a liderança de uma propriedade individual para uma prática coletiva. Depende de um sistema inteligente, da densa relação entre os participantes. E isso aqui a gente volta novamente naquela nossa discussão de sistemas complexos. A cultura empresarial deve valorizar o trabalho coletivo ao invés da ação independente e o aumento de confiança e flexibilidade entre os colaboradores. Então, agora a gente tem o vídeo, vocês vão assistir, que é a linguagem corporal, molda quem você é, que é um vídeo bem bacana para vocês assistirem, tá? Esse vídeo, isso aí é para desenvolvimento pessoal de vocês. Agora, nós temos aqui, isso aqui nós vamos entrar em discussão sobre a pesquisa em ação que nós estávamos conversando no início da aula. Então, a pesquisa em ação, ela fornece rigor para o estudo que constrói a ponte entre a teoria e a prática. A pesquisa em ação, ela é realmente a teoria colocada na prática, né? Então, a aplicação de teorias em tempo real em organizações com foco de mudança. É necessário um problema organizacional a ser atacado e a disponibilidade da organização para atacar o problema utilizando práticas já testadas e aprovadas na academia. Então, o que vocês vão fazer? Isso aqui para o relatório para a próxima sexta-feira. Pense em um problema em sua organização que esteja de acordo com o tema estudado, com o nosso tema de liderança, com a teoria aplicada aqui, com a teoria demonstrada aqui. Monte uma equipe com os colegas de trabalho que tenham influência em tal problema possam ter o papel crítico na resolução do mesmo. Então você vai ter que ser, mas tem que ser pessoas que tenham influência o suficiente e conhecimento suficiente para contribuir. E vocês vão praticar sets de aprendizagem com a equipe. Então vocês vão ser intermediadores, sugerindo ideias e focando em mudanças de atitude em relação ao problema. Vocês vão juntar essa equipe, apresentar esse problema, falar assim: eu quero sugestões para como melhorar esse problema, como a gente vai atacar esse problema. E vocês vão ir tocando a discussão utilizando as teorias estudadas no módulo aí, agora, essa semana, né? Então, eu tenho aqui umas 9 formas de set de aprendizagem para vocês praticarem essa semana, colocar no relatório de vocês essa semana.
Então, vocês vão colocar o problema e vão protagonizar a apresentação do problema e vão facilitar o problema aplicando as ideias aí na coluna. Então, por exemplo, apontar fatos ou detalhes omitidos, benefícios de um plano de mudança, apontar contato, cuidados, contradições, perguntar o que pode prevenir o plano de falhar. Enfim, vocês vão, conforme a discussão for se montando um plano, vocês vão utilizar todos esses nove itens para que a discussão se encaminhe e que o plano se forme de maneira densa para que ele possa ser aplicado para a resolução do problema que vocês vão estar colocando. É óbvio, conforme a gente já conversou, que o problema que vai ser colocado ele não vai ser solucionado em 3 sessões de 7 de aprendizagem. Porém, isso aqui é uma ferramenta, é um modelo para ser seguido para se iniciar um processo reflexivo, para que o problema possa ser caminhado para uma solução. Quando a gente fala de liderança, a gente fala de muita mudança cultural. Então, realmente, provavelmente, se esses sets de aprendizagem derem resultado na organização de vocês e for o plano de vocês continuar esses sets de aprendizagem, isso aí vai se prolongar por um longo tempo, porque mudanças culturais elas demoram muito a acontecer. Porém, é muito importante que isso seja feito. E depois de feito essa atividade aqui na organização de vocês, vocês vão refletir sobre essas organizações, sobre essas questões que foram levantadas. Essas são as questões aqui que vocês podem colocar no relatório e colocar na reflexão. E daí, vocês vão fazer esse relatório semanal para mim. O que vocês vão colocar nesse relatório semanal? Vocês vão colocar o problema em questão que vocês querem atacar durante essas 3 semanas de aula, ok? Aí, vocês vão colocar o tópico apresentado essa semana. O que a gente falou sobre liderança essa semana? Um resumo do que vai ser utilizado. Aí vocês vão colocar o que vocês fizeram no set de aprendizagem, como que foi feito cada item desse aqui, o que aconteceu. Vão falar sobre as questões de reflexão. Então, eu vou fazer um relatório desse, com todos esses dados que eu pedi, para sexta-feira da semana que vem, aproximadamente 750 mil palavras, desconsiderando referências, questões que a gente coloca e tal. A teoria apresentada na aula de hoje, que deve ser sumariamente apresentada, e a descrição sobre a sua experiência do set de aprendizado, que é a experiência de set de aprendizado das 9 formas e as questões para reflexão. Então, ele vai começar. Como é que vai começar esse relatório? Esse relatório ele vai começar com o problema que vocês vão atacar, uma descrição breve, né? Então me dá, é uma empresa que fabrica produtos de limpeza, fundada em tal, parará. Temos essa cultura, esse problema, devido a tal situação, acredito ser importante atacar esse problema. Então, enfim, você me dá uma contextualização para eu entender o que é esse problema. Depois disso, você fala do set de aprendizagem. Como é que foi esse set de aprendizagem essa semana? Semana, o set de aprendizagem, nós falamos, tal. Foram juntados tais pessoas. Em cada um desses itens aqui se levantou tal ideia, se levantou tal fato, tal benefício para mudança, enfim, né? Vocês vão fazer isso com base na teoria apresentada essa semana e finalmente vocês vão refletir sobre essas questões que estão colocadas aqui. Então, é um relatório simples e direto, norma BNT padrão, ok? E é isso. Aqui são só algumas coisas que eu vou colocar para leitura e reflexão no Moodle para vocês. E essa é o final da primeira aula de liderança para gestores de produção. Qualquer dúvida, os meus contatos estão no Moodle. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, tanto por Skype, tanto quanto por e-mail. Eu vou estar respondendo todas as questões de vocês. Também podem entrar em contato comigo pelo próprio Moodle. Tem lá discussões, fóruns que podem ser abertos, que vocês podem pedir a minha ajuda, podem pedir esclarecimentos. Também, se quiserem marcar, às vezes, alguma
teleconferência para tirar alguma dúvida, é possível também, é só entrar em contato comigo. Então, os canais estão abertos, estão todos postados no Moodle. Um bom trabalho para vocês, um bom final de semana e até o final de semana que vem.